Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar de uma forma bem específica para você que não acredita em Deus. Você é um ateu e eu entendo que neste mundo que nós vivemos existem muitas razões para nós não acreditarmos na existência de Deus. Eu quero dizer para você que eu também não acredito em Deus, porque para mim Deus não existe. É estranho você me ouvir falar isto, mas Deus, de fato, você tem toda a razão. Deus não existe, porque Deus não é existente, ou pré-existente, ou autoexistente. Deus é. Ou seja, Deus não é um substantivo, Deus é um verbo. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se você entende um pouquinho da língua portuguesa, você sabe a diferença entre um substantivo e um verbo. Deus não existe, Deus é. Ou seja, Deus é o Espírito Criador de todas as coisas. Ele não existe porque só existe aquilo que é criado. Esse óculos meu, ele existe porque alguém criou este óculos aqui, alguém projetou este óculos numa mesa, num desenho, depois passou pela oficina e se tornou esse objeto aqui, essa substância que eu posso tocar. Deus não é substantivo, Deus é um verbo. Ele cria as coisas. Ele não foi criado por ninguém. Então, quando você me diz que Deus não existe, eu entendo você, porque de fato Deus não existe. E não somente eu que cheguei a essa conclusão de que Deus não existe, mas existem muitos outros filhos de Deus que também já entenderam que Deus não existe, Deus é. Deus é. Sabe, o verbo é, está no presente todos os dias. Desde a eternidade Deus é. Mas existem razões pelas quais as pessoas não acreditam em Deus. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Não existe uma criança que seja ateia. Ela aprende a não acreditar em Deus. Então as pessoas, elas aprendem a não acreditar em Deus por causa ou da família, da casa, do lar, ou por causa da sociedade, ou por causa da busca que ela faz na história, busca que ela faz no cristianismo. Geralmente as pessoas que falam que não acreditam em Deus, de fato elas não acreditam no cristianismo. De fato elas não acreditam de uma forma muito mais específica na própria igreja, seja ela católica, seja ela evangélica. Então ela se torna ateia, mas não ateia de Deus, porque no fundo, no íntimo dela, ela sabe que ela não veio do nada, ela sabe que existe uma mente superior que controla e governa todas as coisas, porque senão esse planeta aqui já estaria um caos, o próprio sistema planetário se tornaria uma bagunça se não tivesse alguém que tivesse colocado regras e leis, tudo estaria acabado. Então as pessoas, elas não acreditam em Deus por causa da história da humanidade, por causa da história de alguém, né? Às vezes você vê alguém sofrendo, alguém com câncer, alguém que nasceu cego, alguém que nasceu ou sofreu uma grande crise, um grande acidente, uma grande catástrofe pessoal na vida. E aí vem a pergunta, onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu, né? Por que tem gente que morre de fome? Por que tem países, né, em guerra? Por que tem gente inocente, crianças estupradas? Quando você começa a olhar para o sofrimento humano, quando você começa a olhar para a história, você conhece um pouco da história da humanidade, vendo que ela é uma história banhada de guerra, de catástrofes. Existem catástrofes naturais, como enchentes, terremotos, vulcões, maremotos. Existem catástrofes sociais, né? De fome, de briga, de guerra, guerrilha entre nações, causando a morte e o sofrimento de muitas pessoas.
ou você olha para a sua vida. Talvez você olhe para a sua vida e não consiga enxergar Deus nela, né? Então as pessoas, elas se tornam ateias, não à toa ateias, as pessoas se tornam ateias. E é muito possível que Deus saiba a razão pela qual você não acredita nele, por causa que você fica avaliando estas coisas, né? Então ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias por causa da história da humanidade ou história pessoal, e tem mais alguns que começam a duvidar de Deus quando olham para aquilo que nós chamamos de cristianismo, cristão. Tudo que representa o cristianismo, as igrejas, por exemplo, os templos luxuosos, as catedrais. Você já deve ter olhado assim para uma catedral muito bonita, rica, muito cara, e ter pensado por que famintos, pobres, aleijados, mendigos não receberam esse dinheiro, né, como ajuda, em vez de ser construído isso aqui. Eu também já fiz essas perguntas, essas questões. Antes de eu ter tido um relacionamento com Deus, eu li muitos livros. Eu sempre gostei de ler. Talvez não tenha lido o suficiente na minha vida, mas eu li livro do budismo, do hinduísmo. Eu fiquei um tempo ouvindo um testemunho de Jeová, até o kardecismo, Allan Kardec, o Evangelho segundo Allan Kardec, eu me lembro que eu cheguei a ler. Então, antes de eu decidir acreditar em Deus, eu fui buscar em algumas religiões, a razão pela qual eu deveria acreditar num ser superior, mesmo diante dos meus olhos céticos, ao ver o sofrimento, ao ver o contraditório da existência de Deus. Eu, por causa que sou de família católica e protestante, então a gente traz como pano de fundo da nossa vida essa necessidade de querer saber se você vai... No meu caso ainda era uma bipolaridade religiosa, né? Porque o lado da minha mãe era católica e o lado dos meus pais eram protestantes. E eu nem sabia se eu ia se tornar católico ou protestante, ou se eu ia ficar em cima do muro. E eu lembro que eu decidi ficar em cima do muro, nem católico e nem protestante. Não gostava do catolicismo por causa do padre, do padre da paróquia onde a minha avó frequentava. Eu achava que eles eram muito frias, eles eram pessoas frias, as madres, né? Na minha mentalidade infanto-juvenil, eu não gostei do catolicismo. Depois, adolescente, eu, olhando para o lado evangélico, né, eu achava assim muito tosco, muito cafona, um pessoal assim muito bitolado. E eu pensei comigo, eu não vou ser nem católico e nem protestante evangélico, eu vou buscar a Deus da minha maneira. E eu comecei, como eu te disse, a ler livros sobre o hinduísmo. Eu li um livro grosso, assim, de 800 páginas sobre o hinduísmo, eu ainda me lembro disso. Li o Evangelho segundo Allan Kardec, li alguma coisa sobre o budismo, não me lembro mais, porque faz muitos anos isso. E até que aí eu comecei a frequentar um tempo um grupo dos Testemunhas de Jeová. Cheguei a estudar com um dos pioneiros dos Testemunhas de Jeová, mas mesmo assim, buscando nos livros, buscando na mentoria de líderes religiosos, porque não deixa de ser, né, um livro não deixa de ser alguém que escreveu e está tentando te guiar, né? Eu resolvi fazer a minha própria busca. E eu ganhei um Novo Testamento, não tenho ele aqui agora, mas antigamente tinha um Novo Testamento pequenininho assim, que eles distribuíam nos hotéis, nos motéis, nas cadeias, nos presídios, nas escolas. Eu ganhei um Novo Testamento pequeno daquele, e eu comecei a ler o Novo Testamento na tentativa de encontrar Deus. E foi nas primeiras páginas do Evangelho de Mateus que eu tive a minha primeira convicção. A fé nasceu como por uma revelação, e não foi na igreja, eu não fui na igreja. Eu não comecei a acreditar em Deus ou frequentar uma igreja para acreditar em Deus. Eu fui no porão de uma loja. Foi no porão da loja onde eu trabalhava, porque na hora do almoço e na hora do café
eu me recolhia nesse lugar e começava a ler o Novo Testamento. E nas primeiras páginas do Evangelho de Mateus, eu comecei a perceber que eu deveria conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo. E foi assim que começou a minha trajetória de fé, uma fé solidificada, não no cristianismo, não na igreja, não na história, mas uma convicção pessoal de uma leitura simples e singela do Evangelho de Mateus. Muitas pessoas que eu conheci durante todos esses anos também tiveram esse mesmo tipo de encontro, um encontro singelo, sem precisar de um templo, sem precisar de um padre, um pastor, um guru, apenas lendo o Evangelho. Então ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. E você não deve acreditar em Deus pelas coisas que você vê, porque Deus, Ele é. Quero voltar a essa expressão. Eu conversei com um ateu uma vez na cidade de São Paulo. Foi uma conversa assim, muito gratificante. Quando eu falei para ele que Deus... Porque quando ele me viu, e ele achou que eu ia pregar um grande sermão em cima dele, ele me viu, ele já veio falando para mim, Deus não existe. E eu falei assim, realmente encontrei alguém que fala a minha língua, porque realmente Deus não existe. No sentido de Deus ser, Deus é. Ele não diz, eu existo. Deus não diz na Bíblia, eu existo. Deus diz na Bíblia, eu sou. Eu sou. Ele é. Deus é. Para você poder entender um pouco isso, e não foi nós, não foi da minha cabeça, não foi algo que eu descobri por mim mesmo que Deus é, Deus não existe, Deus não existe. Eu fiquei assim, vislumbrado, ao descobrir que o próprio Filho de Deus disse isso, que Deus não existe, ele disse que Deus é. Aqui no Evangelho de João, só peço para você ler, eu só vou ler 2 versículos para você que não acredita em Deus da Bíblia, para você ver como você não está sozinho nessa sua compreensão. Foi Jesus quem disse que Deus não existe e que Deus é. Deus não é substantivo, Deus é um verbo, né? Se você abrir tiver uma Bíblia, como eu ganhei um Novo Testamento, esses Novo Testamento, não precisa comprar uma Bíblia grande, é apenas um Novo Testamento. Se você abrir no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 54, você vai encontrar Jesus discutindo com um grupo de religiosos. E sabe, quando você fala para pessoas cristãs que Deus não existe, elas ficam chocadas. Por isso que eu deveria ter já começado dizendo no vídeo que somente você que não acredita em Deus deveria ouvir isso. Porque a maioria dos cristãos, eles não têm uma convicção pessoal de Deus, uma revelação pessoal de Deus. É lógico que eu estou exagerando e não quero ser injusto também, porque Deus também se aproxima das pessoas de acordo com a medida em que elas dão essa entrada na vida delas. Então tem gente que fica parado na religião, nas regras, nos costumes, nas doutrinas, em todos os aparatos religiosos. Tem gente que pega todas estas coisas, soma acreditando isso ser Deus. E religião não é Deus. Igreja não é Deus, templo não é Deus. É missa, culto, cerimônias, sacrifícios. Isso não são coisas que sejam Deus, apenas são coisas simbólicas acerca de Deus. Deus está por detrás de tudo isso. Então tem gente que fica parado só nos quesitos da religião, da igreja, do templo, do altar, do sujeito que está lá em cima falando, da Bíblia, a própria Bíblia, objeto, o livro Bíblia. Então para nisso, e ela acredita que esse conjunto de coisas seja Deus, e não é Deus. Deus é real, Deus é vivo, Deus é o Espírito eterno. Deus é um Espírito eterno. Ele é o Verbo eterno. Ele é aquilo que cria todas as coisas. Ele não tem substância, ele não é substantivo, ele é verbo. E aqui no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 54, Jesus disse assim:
Respondeu Jesus: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. Jesus está dizendo para um grupo de religiosos que diziam que Deus era o Pai deles. Todavia, Jesus está dizendo na cara deles que eles não conhecem a Deus. Porque se eles conhecessem Jesus, eles conheceriam a Deus. De modo que não é possível você ter um pleno conhecimento de Deus se você não conhecer Jesus primeiro. Por isso que eu criei e encontrei a Deus no sótão daquela loja, no porão daquela loja, lendo o Evangelho de Mateus. E quando eu comecei a conhecer Jesus Cristo pelas páginas daquele pequeno Evangelho, eu comecei a conhecer a Deus. Porque o Deus que eu conhecia antes era o Deus da Igreja Católica, era o Deus dos protestantes, era o Deus do Espiritismo, o Deus do Budismo. Então eu não tinha um conhecimento, tudo que me via, todas as informações que me vinham acerca de Deus eram essas informações subjetivas. Quando eu conhecia Jesus e comecei a ler sobre Jesus, aí, porque a figura de Jesus é uma figura intrigante. Por que ele é o centro do cristianismo? Por que ele é o que faz a divisão do antes de Cristo e depois de Cristo? Ele, né, Jesus Cristo. Por que ele é o ano zero da história? Então essas coisas foram me intrigando. Não é possível que Jesus seja só o que a igreja me mostra, o que a religião me mostra, o catolicismo, o protestantismo. Tem que ter alguma coisa mais que me satisfaça, tem que ter alguma coisa mais que me deixe respondido em minhas questões. Então Jesus fala aqui: se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam meu Pai. E tem muita gente que diz que conhece a Deus, mas não conhece a Jesus. A minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus, e vós não o conheceis. Jesus está falando isso para um grupo de religiosos que conhecia o Antigo Testamento decorado, letra por letra. Eles se debruçavam em cima dos pergaminhos todos os dias para estudar acerca de Deus. E Jesus está dizendo aqui que eles não conheciam a Deus, porque não conheciam a Jesus. Ele diz aqui: e vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Imagine, por isso que o ateu vai entender melhor o que eu estou dizendo do que muitos cristãos. Porque você quer ver um pessoal que fica bravo quando você começa a falar acerca de Jesus Cristo, segundo o Evangelho, segundo a Bíblia, é muitos cristãos. Porque eles conhecem o Jesus, às vezes, da igreja, eles conhecem o Jesus da religião, eles conhecem o Jesus do templo, o Jesus das doutrinas, das fórmulas, das cerimônias, mas não conhecem Jesus pessoalmente. E não estou julgando isso, porque cada um, como eu disse, recebe a luz que permite dar a Deus, né? Aqui ele diz assim: Abraão, vosso pai, porque os judeus diziam que eram filhos de Abraão. Jesus está aqui discutindo com eles, não está conversando, não, está discutindo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Porque Abraão viveu 4.000 anos atrás da pessoa de Jesus. E os judeus falando aqui para Jesus: peraí, você está dizendo que viu Abraão? E Abraão viu o teu dia? Mas você não tem nem 50 anos. Abraão existiu há 4.000 anos atrás. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, Abraão existe. Ele é um homem, um personagem da história, é um substantivo. Você pode ir lá e tocar nele. Mas antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, ele de fato não existiu, ele sempre foi e é e será. Antes que Abraão existisse, eu sou. Só existem coisas criadas. Por exemplo, você que diz que não acredita em Deus. Imagine, você entra num museu para contemplar uma
uma escultura ou contemplar um quadro, uma pintura, uma arte. Você entra nesse museu e você está lá admirando aquele quadro, aquela pintura, aquela arte ou aquela escultura, e você fala assim, não, isso aqui apareceu do nada, né? Isso aqui veio, essa beleza toda que você está vendo, contemplando, essa pintura, esse quadro, essas cores, essas formas, essas curvas, esses detalhes, isso aqui apareceu do caos, do nada. Não seria tolice falar isso? Porque você sabe que existiu um pintor ou um escultor que projetou aquilo ali. Aquilo não apareceu do nada. Assim como você não veio do nada, você foi criado por alguém inspirado, porque o pintor ele se inspirou, primeiro ele viu na sua mente, ele viu dentro de si, ele introjetou aquilo e falou, vou criar isto. E ele criou. Assim que apareceu o quadro, assim apareceu a escultura, assim apareceu esse óculos, assim apareceu esse computador, porque alguém projetou. Você é a própria prova da existência do Criador, de Deus. Então Deus, ele não existe, ele é. E como ele é um verbo, e tudo que é verbo é o que cria, não é verdade? Eu vou andar, andar é um verbo. Eu vou pensar, pensar é um verbo. Eu vou fazer este quadro, fazer é um verbo. Tudo que é verbo é objeto de criação. Por isso que Deus é o verbo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo é o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, esse Deus que é, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus é verbo. E para terminar, tem mais um texto aqui que fala o seguinte, só vou ler 2 textos, né? Esse texto está em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, que era extremamente religioso, quase ateu, porque religião demais deixa a pessoa quase ateia. Paulo, capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando sobre os homens as suas transgressões. Então nós entendemos o seguinte, para eu concluir aqui. Deus não existe, Deus é. Eu só posso conhecer Deus através da pessoa de Jesus Cristo, porque Deus está em Cristo, reconciliando os homens com Ele, com Deus. Em Cristo, em Jesus Cristo, quando eu conheço a Jesus Cristo, eu não digo religião, não digo igreja, não digo cristianismo, porque de fato essas coisas fazem a gente duvidar da existência de Deus. Mas quando você entende que Jesus Cristo estava em Deus e Deus estava nele, e ele reconcilia o homem com Deus, então você entende que Deus, de fato, não somente existe, como ele é na nossa vida. Quero concluir dizendo o seguinte, o sofrimento humano, as desgraças, todas as tragédias humanas que nós conhecemos e que nos faz duvidar da existência de Deus, tem tudo a ver com livre-arbítrio. Porque quando Deus nos criou livres para escolhermos o bem e o mal. O mundo que a gente conhece é uma escolha da humanidade, dos homens, pelo mal. Tanto é que Deus teve que interferir várias vezes na história da humanidade para a humanidade não se destruir. Deus teve que interferir, porque a humanidade livre, sem Deus, escolheu continuar sem Deus. Por isso Jesus Cristo veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja o que fizeram com ele. Crucificaram Jesus Cristo no madeiro, no Gólgota, no Monte da Caveira, lá em Jerusalém. Paulo fala que ele foi morto. Deus foi morto. Nós matamos Deus. Nós matamos Deus
por causa da nossa maldade. Todavia, a sua morte lá na cruz me converteu, porque a sua morte é uma expressão de amor, porque só Deus poderia morrer por mim para pagar a minha dívida contra o próprio Deus. Então ele morreu por mim, para salvar a minha alma, para salvar a tua alma. Então, você precisa conhecer Jesus Cristo na sua vida. Esqueça a religião e comece a acreditar em Jesus. E tudo isso não passa de uma pequena história, porque um dia nós estaremos frente a frente com o eterno Deus e você vai ver que esse momento de vida que nós temos é apenas para que nós pudéssemos fazer a escolha entre acreditar e não acreditar. Por causa do livre-arbítrio que Deus nos deu, nós matamos Ele na nossa maldade. Todo o sofrimento, toda a miséria, toda a doença que você não vê no mundo não tem nada a ver com o que Deus planejou, o que Deus criou. Deus criou o homem num paraíso e o homem transformou esse paraíso no inferno. Então, Deus, Ele apenas está usando todo o sofrimento para que a gente possa escolher Ele como opção da nossa vida. Eu li alguns livros no começo da minha vida cristã que me trouxe a essa conclusão. Eu li Philip Yancey, Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. Isso aqui me fez entender que Deus não existe, mas Deus é. Um livro que ajudou bastante a mim quando eu estava buscando a Deus foi esse aqui também, do Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Decepcionado com Deus. Muita gente vive decepcionada com Deus. E um terceiro livro é esse aqui, desse autor C.S. Lewis. Esse cara aqui também, ele era ateu, e ele fala que existe uma quarta razão pela qual nós devemos acreditar na existência de Deus. É a bondade que há no mundo. Então esse livro aqui, Surpreendido pela Alegria, do Philip Yancey, também me ajudou a entender melhor essa questão. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que isso tenha te feito entender um pouquinho. E que Deus se revele melhor para você, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e se puder me acompanhe, tá bom? Tchau!